Olha quanta boneca! Tem a boneca da Samara, a boneca da Dona Rosália, a boneca da Marley. Pode segurar ela, porque eu sei que você está com uma vontade de pegar a tua boneca de volta. Olha só, nossa boneca da abóbora dormiu. Ela tá quer ficar quietinha lá. E olha, que legal, né, Marley? A Marley, ela vai contar um pouquinho da história da vida dela pra gente. Da história da escritora e como é que você chegou até aqui. Como é que foi, Marley? Eu sei que você trabalhava num outro trabalho. Você não era só contadora de histórias e escrevia. O que você fazia antes disso? Na verdade, sim. Eu fui uma profissional de banco. Trabalhei muitos anos até me aposentar. Então você ficava lá no banco. Naquele tempo não tinha máquina de escrever, não tinha computador, você começava a escrever na máquina. Isso, comecei com a máquina de escrever, com aquelas máquinas que somava, que a gente ia... de fazer conta também? Tinha que ir somando com a uma profissão você é formada em contabilidade? Sim. Você era uma contadora? Era uma contadora. Lá no banco? No banco, trabalhei anos. Fiz tudo que é tipo de trabalho lá dentro de uma atividade bancária. Aqui em Ponta Grossa, depois... Em outras regiões. Eu comecei lá no oeste de Santa Catarina e vim vindo para no Paraná, trabalhei em várias cidades. Daqui em Ponta Grossa você trabalhou bastante tempo? Trabalhei. Maior tempo? Não, acho que maior tempo é dividido, mas trabalhei vários anos aqui. E era bom assim trabalhar um pouquinho em cada lugar? O recomeço sempre traz desafios, né? Sim, claro. Mas é bom sim, a gente conhece novas pessoas, novos desafios, novos recomeços, sempre faz a gente crescer. E você era uma contadora de dinheiro, agora você é uma contadora de história, né? Isso é muito legal. Do dinheiro dos outros, principalmente, do dinheiro dos outros. E agora você conta as tuas histórias. Agora eu conto as minhas histórias. Olha que legal, gente. Ela era uma contadora de dinheiro. E a maioria do dinheiro era dos outros, né? Sim, claro. Grandes importantes. O meu era só o que eu recebia no final do mês. E agora você é uma contadora de histórias, das tuas histórias. Das minhas histórias. É claro que você conta a história dos outros, mas você conta das tuas histórias, porque já tem, né? Eu tenho algumas. Um repertório bom, né? Já tenho algumas que eu escrevi e tenho também já algumas histórias que preparei, fiz um repertório. Isso! Estou contando história cada vez mais. Estou gostando muito disso. E agora, quando você, durante a tua trajetória de contadora de dinheiro, você gostava bastante de ler? Sempre lia? Sempre li muito. Eu fui bancária, então é claro que eu gostava da matemática, né? Isso, com certeza. Mas as letras nunca ficaram longe de mim. Eu sempre gostei muito de escrever, de ler. Aliás, eu tinha um colega que ele falava assim, que eu era tão leitora que eu lia até bula de remédio. Tá certo, tem que ler bem. Bula de remédio, manual é muito difícil de ler. Muito difícil. Mas receita é que pior ninguém ainda. gosta de ler. Quem gosta de ler, lê tudo, parece. E aí, quando você era criancinha, você falou que tinha 9 irmãos. 9 irmãos. E você vivia numa casa lá, uma casa grande, cheia de muito verde, muitas árvores. Sim. Com esses irmãos? Com esses irmãos. A casa era simples, era humilde, mas todo mundo morava lá. E você ia para a escola? Sim. A minha trajetória de escola foi bem interessante. Como minha mãe precisava trabalhar, e eu sou a segunda desses 10 irmãos, eu fui escolhida como a babá dos meus irmãos. Então a mãe dela saía para trabalhar, alguém tinha que ficar com as crianças. Alguém ficar com as crianças. E era você? E era eu. Então eu fui para a escola, comecei, já tinha 8 anos completos, 8 para 9, que eu fui para a escola a primeira vez. E eu já sabia ler, escrever, já sabia fazer... Aprendeu com a mãe? Com a mãe, com a irmã mais velha, né, que já tinha ido na escola. Eu escrevia muito na terra com meus irmãos, que legal. Fazia com um pauzinho, um palitinho, né, escrevia e fazia cálculos, matemáticos. Mas sempre segurando um irmão do lado? Sempre. Meu tipo irmão a boneca aqui. Assim. Assim, ó, a boneca aqui, você, então faz o que você fazia. Isso, assim. Né? E lembre,
as contas e escrevia? Isso, escrevia todos os nossos nomes, eu tentava passar o alfabeto para os meus irmãozinhos, e foi muito legal, foi muito bom assim, e isso tudo foi me incentivando, me impulsionando a buscar, a crescer e aprender. Então, E os seus irmãos no caminho também, né? Porque eles o que estão fazendo aqui? Que está riscando, sim, né? sim, todos eles foram no caminho. Foram no caminho. Foram no caminho. E aí depois você foi estudar faculdade, né? E depois resolveu ser contadora. Sim, aí eu fiz concurso, fui trabalhar. E assim, aí me aposentei. Virei avó. Também, isso. Muito bom também, né? E fiquei... Primeiro contava história para minhas filhas. Isso. E agora eu conto para os meus netos. E aí, para você, como você não tem sossego, né? Você não queria ficar só lá na tua casa, porque quando a gente trabalha, quando a gente se aposenta, a gente quer fazer uma outra atividade, né? Sim. Normalmente é isso. E aí você foi fazer cursos também, né? Sim, eu fiz uma nova faculdade, acabo de me formar. Se diplomar, né? Faculdade de Teologia. Teologia, Que lindo, muito então, bem. Recebi Parabéns. já o diploma, obrigada. E daí você entrou para uma outra universidade, que é a Universidade da Terceira Idade. A Universidade da Terceira Idade, lá na UEPG. Isso. É a UAT que a gente diz, né? É a Universidade Aberta para a Terceira Idade. Muito legal também. Tem umas professoras legais, né? Tem umas professoras. E aí, o que aconteceu? Quando a Marley foi estudar lá, você pegou as disciplinas de... Eu fiz de atividades físicas, algumas disciplinas, e entrei na contação de histórias. E aí, foi aí que eu conheci a Marley. Isso, é minha professora. Porque eu fui dar aula de contação de histórias lá e encontrei várias contadoras de histórias. Algumas não sabiam ainda que eram contadoras de histórias, né? E aí eu fui ajudar a descobrir e comecei a incentivar. E aí você se descobriu, além de escritora, né? Porque você já tinha isso em potencial, né? Sim. Daí você começou a escrever suas próprias histórias. Isso. Né? É porque, na verdade, eu sempre escrevi e nunca dei muita importância, quem sabe, para os meus textos, né? E eu acabava descartando. E numa daquelas aulas lá na universidade, fui incentivada pela professora Lucélia, todas nós que estávamos naquela sala, que se alguém quisesse escrever alguma coisa, seria importante. Aí a primeira história foi essa que eu contei hoje. E agora já tenho mais algumas. Olha só. E agora eu não descartei mais. Agora não, você vai fazer um livro. Né? Eu quero muito ver esse livro ainda. Porque agora estamos aproveitando o tempo da pandemia, que tem que ficar recolhido. Dá para se organizar, né? E escrever. Porque, olha, essa história e as outras que ela inventou, que ela criou, que ela cria em função da própria vida e da tua imaginação maravilhosa, você vai... merece, né, que você escreva um livro e que outras pessoas possam também ler. Né, professora? É um sonho que não dá para a gente descartar. Sonho é bom sonhar. Porque de um fato da minha vida lá na infância, coloquei fantasia em cima disso e saiu uma bela história. Saiu uma bela história. Então, aí a Universidade Aberta para a Terceira Idade, que são pessoas mais de 60, é a turma do mais de 60, porque agora a gente vê aquela figura assim daquela vovozinha, que são poucas as vovozinhas que só ficam fazendo tricô em casa, né? E tricô é bem legal, eu acho muito bom. Minha mãe faz tricô. Sim, o artesanato eu gosto muito também. Mas não só, Não né? só. É bom sair e aí descobrir outras. E a disciplina lá da UAT, tem contadores de histórias, tem o teatro, tem a dança. Eu participei de dança com meu marido também, muito legal. Muito bacana. Muito legal. E o Paulo, o esposo da Marley, é músico. Então, quando os dois começam a contar história com música, gente, é muito bom. Eles são um show. Ele faz para mim os fundos musicais, eu queria música junto, então fica muito legal. Os fundos musicais ou a complementação da história, enriquecer, né? Com a música é muito bom. E aí vocês vão indo. Então, lá, isso que é legal, que a Universidade Aberta da Terceira Idade, ela promove esses encontros, né? Permite que as pessoas se encontrem, que as pessoas conversem, que ali na interação uma ouça a história da outra, né? É bem emocionante isso aí, esses momentos. E aí, quando você vai se inspirando
Então você tem a história, a Marla e a Lua, Isso, né? O nome dessa Marla história. e a Lua. Uhum. Pode ser, eu contei também como Marla e a boneca de abóbora. Isso, eu também, conto né? sem problema. Que daí eu já entrego, né? Então, e também eu tem... sempre gostei muito da Lua também. e a Lua, né? Você gosta da Lua, né? Gosto. Eu também gosto. Ela me fantasia muito, ela me faz criar. Eu gosto da Lua. Eu fico imaginando aquele riozinho na frente da tua casa, né? Lá Era no sítio. Nossa. E a Lua refletida ali, e você ali, conversando com ela. Sentada numa pedra ali, sim. né? E a Lua, nossa, a Lua muito alta, né, ali, e você tá claro nesse momento, né? Nossa, sim. Eu fico... As noites de lua cheia, principalmente, que ela vem Sim, com tudo ali. Não é tarde, os pais deixavam ir lá. E ali todo mundo junto, né, pertinho. Sim, tudo ali pertinho, muito, muito legal. A imaginação faz a gente viajar muito, né? Na frente da minha casa, lá em Vila Velha, eu morava no Parque Estadual de Vila Velha, tinha um trigal, uma plantação enorme de trigo, que ia até o horizonte. E eu achava que aquilo era mar. Olha. Eu sempre sentada, quando vinha o vento assim, eu sempre... Mas eu acho lindo. Eu achava que era mar. O trigal, quando ele tá maduro, com o vento assim, nossa, eu achava que era parece mar. o ouro, assim, né? Parece ouro, eu sempre achava. E daí, quando tinha aquelas máquinas que depois iam para colher, eu achava que aquelas máquinas eram os navios. Olha, eu ficava como é bom nisso. criar, né? Eu ficava só pensando assim. E dá para escrever uma história, né? Dá para escrever. E a outra história, vamos mudar, assim, que depois você vai virar mais tarde e contar aqui. Que outra história que você escreveu? Essa e qual que é o nome da outra história? Fugiu o nome da história fugiu. agora? Tá quietinha lá no canto. Tem a da Marla. Tem uma história que você gravou no teu quintal também, que ficou muito bonita. Ah, sim, do arco-íris, né? Do arco-íris, olha. Os pássaros que formaram, que do arco-íris viraram os pássaros que enfeitaram a árvore. Isso. Não vou entregar. Olha só quantas histórias a Marley está preparando para contar aqui no nosso programa. Tem uma história que homenageia a minha irmã, O Sonho de Isa. Olha! Eu homenageei minha irmã também. Sim! Então, tem mais algumas. Que joia, muito bom. E agora, para encerrar, você quer enviar algum abraço, uma mensagem para alguém, assim, para as crianças que estão assistindo? Com certeza. As crianças que gosto muito de contar história para criança, os meus netos ou outras crianças também, que se incentivem também a ler, a escrever, a criar, brincar. Isso. A importância do brincar, que é o brincar que faz com que a pessoa vá criando, vá crescendo e vá amadurecendo uma pessoa sempre muito bem inspirada e feliz. E não precisa ter um brinquedo caríssimo, daqueles que a gente compra, paga uma fortuna e não pode nem chegar perto. Você era muito feliz quando a tua boneca de abóbora. Nossa, sim, com certeza. Né? Quanto você brincou? Valoriza o que tem e cria em cima do que tem. Então, isso é isso. Muito, muito feliz. Brincar faz bem. E todo mundo pode brincar, não precisa ser só as crianças. As crianças lógico, nós também. Continuamos crianças brincando com nossas bonecas. Vamos embora, agora o programa vai terminar e nós vamos ficar aqui brincando. Se empresta a tua boneca, empresta a minha. Isso, nós vamos brincar. Mas não podemos esquecer da boneca de abóbora ali também. Né? Tadinha, ela tá aqui. Tá aqui. Acho que ela tá acordando também. Eu vou cuidar dela também. A gente volta na próxima semana. Felizes brincadeiras para vocês. Brinquem, sejam muito felizes. E até a semana que vem.